Olá, nono ano. Bom, hoje nós faremos uma correção comentada da prova de vocês. Eu deixei aí o vídeo de como realizar o quadro de Pinet, porque ele gerou muitas dúvidas, então eu quis repetir, o vídeo, porque eu preciso que vocês fixem isso, porque vocês vão precisar muito no ensino médio, vão precisar nas provas externas, tá? Coloquei um link também para saber mais sobre o assunto, coloquei aqui alguns slides para vocês relembrarem. E aí, na questão 1, estava dizendo o seguinte: uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta, gente, o que tem em comum na teoria do Lamarck e do Darwin. O que tem em comum, gente? O que tem em comum é a interação entre os organismos e os seus ambientes, né? Isso, os dois falam isso. Eu já tinha falado isso na videoaula acho que umas 2 vezes. Então, essa era muito fácil. 2. Em relação à evolução biológica de coelhos de uma determinada região. Aí, vamos lá. Vocês vão ter que colocar essas 4 afirmativas. Se seria a teoria lamarquista ou teoria darwinista, correto? Então, vamos lá. O coelho evoluiu de ancestrais de orelhas curtas, que se desenvolveram gradativamente pelo esforço do animal em ouvir a chegada dos predadores. Então, o animal vai lá, faz esforço e a orelha vai ficando cada vez maior. Não existe isso, né, gente? Isso daí é teoria lamarquista. Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Vamos lá. Isso aí é teoria lamarquista. 2. Os ancestrais dos coelhos apresentavam tamanhos variáveis de orelhas. O predatismo dos carnívoros selecionou aqueles de orelhas mais longas. Olha, o predatismo dos carnívoros que selecionou. Então, houve ali a seleção natural. Quem que fala de seleção natural? O Darwin. E o Darwin também falava, pessoal, que já existia variação nas espécies, certo? Então, olha lá, os ancestrais dos coelhos apresentam tamanhos variáveis. Então, já existia essa variação, que é o que Darwin justamente propôs, que as espécies já têm variações e que são selecionadas ao longo do tempo. 3. Os coelhos de orelhas longas conseguem deixar o maior número de descendentes que os de orelhas curtas. Darwin, gente, o Darwin também fala isso, que aquele que tem maior sucesso se reproduz mais. 4. Os coelhos de orelhas longas, adquiridas pela necessidade de perceber a aproximação dos predadores, transmitem essa característica aos seus descendentes? Não. Lembra que a gente falou que aquilo que a gente adquire em vida não passa para os descendentes? Né? Não existe isso. Então, ficou 1 e 4, lamarquista, 2 e 3, darwinista, alternativa C. Coloquei mais alguns slides para vocês se lembrarem e falei sobre um fenômeno bem conhecido que é o melanismo industrial. Ele se caracteriza pelo aumento da variedade de mariposas escuras da espécie Biston betulária em algumas regiões da Inglaterra devido à poluição que escureceu o tronco das árvores. Marque a alternativa que explica corretamente por que esse aumento ocorreu. Então, gente, eu coloquei até aqui, antes da industrialização, mariposas claras tinham vantagem sobre as escuras, elas se camuflavam. Depois da industrialização, as mariposas escuras que tiveram maior vantagem. Então, como que ocorreu isso, gente? Vamos lá. Letra A. O aumento das mariposas escuras ocorreu porque as brancas eram mais suscetíveis à poluição e isso levou à extinção. Não, gente, está falando lá de camuflagem, não está falando de ser suscetível ou não à poluição. B. As mariposas claras diminuíram, pois elas foram tornando-se escuras pela ação da poluição? Não, gente, né? Lá no exercício está mostrando que elas continuaram claras. C. As mariposas claras diminuíram em razão da predação. Opa, olha lá o exercício. Se elas não estão conseguindo se camuflar mais, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser predadas. Elas tornaram-se mais visíveis em áreas poluídas onde a fuligem escurecia troncos e muros. Com isso, as escuras tiveram mais chance de sobrevivência e, consequentemente, se reproduziram mais. Com certeza, essa alternativa. Eu vou ler a outra só por precaução. O número maior de mariposas escuras é explicado pelo fato de que a poluição escureceu a asa desses animais. Não, gente, então, com certeza, a alternativa C, sem sombra de dúvidas. 4. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos.
Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marque a alternativa que indica os 2 pontos principais da teoria que ficou conhecida como Lamarckismo. Gente, tá até aqui em cima, ó. Transmissão dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Tá no quadrinho, gente. Então, era só ter lido. Então, a pergunta 4, vamos lá. Lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Alternativa D. Coloquei aqui um quadrinho lembrando do que é o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É o darwinismo associado aos conhecimentos de genética, que fala sobre as mutações e recombinação gênica, né? Então lá, quando Darwin propôs sua teoria, o conhecimento em genética era precário, o que deixou várias lacunas em seu trabalho. Após alguns anos, com conhecimentos mais avançados nessa área da biologia, complementou-se a teoria de Darwin com conhecimentos adquiridos em genética, sendo possível explicar fatores evolutivos. Essa teoria ficou conhecida como neodarwinismo. Acabei de explicar no quadrinho lá em cima. 6. O esquema abaixo apresenta os princípios básicos da teoria evolucionista. Ah lá, então tá, variabilidade, adaptação, mutação e recombinação gênica e seleção natural. Qual teoria darwinista? Gente, o Darwin já tinha falado de mutação e recombinação gênica? Não, Lamarck muito menos. Neodarwinista, opa, pode ser a C, a D ou a E, vamos ler. Que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação gênica para explicar a ocorrência da variabilidade. Com certeza essa tá certa. Neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural? Não, gente, seleção natural foi o Darwin que propôs. Neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural e adaptação? Não, então com certeza a letra C. 7. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. Mutação e seleção natural? Mutação sim, seleção natural não. Mutação e adaptação? Não, Darwin falava de adaptação. Mutação e recombinação gênica, certo? Depois, na letra D, a gente já sabe que está errado porque fala da seleção natural. E letra E também, porque fala da seleção natural. E isso é teoria darwinista, e aqui ele está pedindo neodarwinismo. Passei também esse quadrinho sobre convergência e divergência, homologia e analogia, né? Então, relembrando, órgãos homólogos, eles têm a mesma estrutura, a mesma origem embrionária. E órgãos análogos, eles têm a mesma função e não necessariamente a mesma origem embrionária. 8. Com relação à figura a seguir, podemos afirmar que a semelhança morfológica entre dois tipos de asas, asa de inseto e de ave, é o resultado do quê, gente? É o resultado da adaptação e execução de uma mesma função? Eles estão executando a mesma função? Estão, né? Então, essa aqui está certa. Vamos ler as outras para a gente ver qual é a mais certa. É consequência da irradiação adaptativa? Não, gente, não foi irradiado. Irradiado é quando cada um vai para um lado na adaptação. Não, aqui eles vieram para uma mesma função, então foi convergência adaptativa, tá? Então, a letra B está errada. Mostra homologia entre elas? Elas têm a mesma origem embrionária, gente? Não, um é inseto e outro é ave, não tem absolutamente nada a ver. Comprova a ancestralidade comum? Muito menos. Comprova a mesma origem embriológica? Também não. Então, a correta é a alternativa A. 9. Examina a árvore filogenética adiante e depois responda. Esperamos encontrar maior semelhança de genes entre... Quais são os mais próximos aqui, gente? Olha lá, vamos lá. Bactéria e protozoário? Eles estão próximos, porém não tanto. Peixe e baleia? Aqui, eles até que estão próximos, mas nem tanto também. Baleia e pássaro, opa, olha como eles estão bem próximos. Eles vieram de um ponto em comum, de um ancestral em comum aqui, ó, né? Então, eles estão super próximos. Vamos ver os outros. Estrela do mar e ostra? Não, ó, eles estão distantes. Ostra e coral? Também não. Então, o mais próximo é baleia e pássaro. Alternativa C. 10. As semelhanças encontradas entre dois animais aquáticos, como o golfinho e o tubarão, indicam uma evolução. Gente, lembrando, golfinho é mamífero, tubarão é peixe,
né? Então, mas eles têm um corpo bem semelhante às estruturas anatômicas. Será que houve convergência adaptativa? Vieram os dois realizar uma mesma função em decorrência do meio aquático que eles vivem? Ou será que eles foram ficando diferentes ao longo do tempo? Foi ocorrendo uma irradiação adaptativa? Não, né, gente? Foi convergência. Eles foram evoluindo por uma estrutura bem parecida por conta de ambos morarem na água, né? Então a gente já pode eliminar divergência. A gente está entre a letra A, a letra C e a letra E. Vamos ler. A convergência, pois esses animais são filogeneticamente distantes e apresentam adaptações semelhantes. Pode ser essa. Letra C. Convergência, pois esses animais apresentam homologias indicadoras de parentesco. Não, gente. Não tem a mesma origem embrionária. Então, essa está errada. Convergência, pois esses animais são filogeneticamente próximos e apresentam adaptações semelhantes. Gente, um é peixe, o outro é mamífero. Então, com certeza é a alternativa A. 11. Em algumas regiões brasileiras existem exemplares da Euphorbia heterophylla, uma planta daninha bastante prejudicial à lavoura da soja e que pode ser resistente a herbicidas. Lembra que eu passei lá numa videoaula, lá no Forms, exercícios sobre resistência a antibióticos e herbicidas, né, que são os inseticidas? Se, após alguns anos, não existir mais o fluxo de genes entre plantas suscetíveis e resistentes a herbicidas dessa espécie, então ocorrerá o que, gente? Se, depois de muito tempo, não existir o fluxo de genes, vai ocorrer o que? Seleção natural? Pode ser. Irradiação adaptativa? Não, eles vão irradiar? Não, gente, né? Estão no mesmo local ali, sofrendo as mesmas coisas, sofrendo o efeito do mesmo herbicida. Isolamento geográfico, elas estão mudando, tá tendo uma barreira geográfica ali? Não. Recombinação gênica, muito menos, porque está diminuindo a quantidade de seres vivos ali, né? Então, isso diminui a quantidade de genes disponíveis na população. Então, o que sobrou pra gente foi o isolamento reprodutivo, por conta da separação dessas plantas ali, por conta do herbicida, certo? Então, letra E. 12. São condições necessárias ao aparecimento de novas espécies. Letra A. Existência de diferenças genéticas dentro da população? Isso sim. Isolamento geográfico e reprodutivo? Opa, essa daí parece estar certa. Não ocorrência de mutação e seleção natural? Gente, se o que faz diferenciar uma espécie de outra é justamente as mutações, lembra que a gente falou sobre o neodarwinismo e a recombinação gênica? Então, letra B não pode ser. Existência de recombinação genética e ação da seleção natural? Até pode ser, mas lembra que a gente tem que marcar a alternativa mais correta. A não existência de diferenças genéticas dentro da população em isolamento reprodutivo? Gente, se não tem diferença genética, não tem indivíduos diferentes. A gente sabe que isso não existe. A não ocorrência do isolamento reprodutivo e mutação? Gente, nós temos aí duas alternativas possíveis, porém uma está mais correta, que é a letra A. Por quê? Porque ela fala que existe diferença genética dentro da população, que pode ocorrer isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. Então, essa daí é o mais favorável para o surgimento de novas espécies. 13. A origem das espécies está baseada nos processos evolutivos. Relaciona as alternativas corretas com os processos e as características deles. Vamos lá. Surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum que ocupam diferentes ambientes ou nichos. Então, surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum que ocupam diferentes ambientes ou nichos. Gente, essa é difícil. Então, o que eu dou uma dica para vocês? Deixá-la por último. Porque nas próximas tem algumas palavrinhas-chave que vai dar para vocês entenderem. Então, por hora, eu não vou preencher essa, tá? Surgimento de uma nova espécie a partir do cruzamento de duas espécies diferentes presentes no mesmo local. O que é isso? É hibridização. É quando eu estou
fazendo cruzamento de espécies diferentes. Então, essa daí já é a letra C. Populações de espécies diferentes vivendo em ambientes semelhantes podem desenvolver as mesmas adaptações, ou seja, está tendo convergência adaptativa. Está tendo o quê? Duas espécies tendo mesmas estruturas por conta do ambiente. Então, letra A. Surgimento de uma nova espécie a partir do isolamento geográfico de população de uma mesma espécie. Se está tendo isolamento geográfico, se está tendo o surgimento de uma nova espécie, está tendo o quê? Especiação. Sobrou o quê, gente? Sobrou a letra B, irradiação adaptativa. Mas isso era claro, só que como é mais difícil, eu deixei por final, ó. Surgimento de novas espécies a partir de um ancestral em comum. Então, tem um ancestral em comum que irradiou e surgiram novas espécies. Ok? 14 e última. Sobre as diversas raças de cães, pode-se dizer que A. Pertencem todos a uma mesma espécie, originados pela hibridação de espécies ancestrais diferentes. B. Há diferentes espécies originadas de uma mesma espécie ancestral. C. Há 3 espécies diferentes que englobam respectivamente os cães de porte grande, médio e pequeno. D. Há uma única espécie cuja diversificação em raças ocorreu pela seleção artificial. Gente, é essa aqui, porque os criadores de cães, eles fazem o quê? Esse cachorro aqui ele tem características ótimas e aquela cadela também tem. Então, vamos cruzar esses dois aqui para terem filhotes bons. Isso é o quê? Seleção artificial. Mas todos os cachorros, eles são todos de uma mesma espécie. Então, há uma única espécie cuja diversificação em raças ocorreu pela seleção artificial. Letra E. Há categorias taxonômicas que ainda não estão definidas? Não, gente. Então, letra D. E aí, nós terminamos a nossa correção comentada. Certo, pessoal? Beijos, até semana que vem.